Sabe quando a gente se pergunta de onde tiramos forças quando tudo parece impossível? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em alguns textos antigos para buscar respostas e juntos vamos tecer uma espécie de tapeçaria sobre a incrível capacidade humana de ser resiliente. Essa é a grande questão, né? Seja um perrengue pessoal, uma crise na comunidade, ou aquela luta que acontece só dentro da gente. Todo mundo busca essa força em algum lugar. Então, vamos ver o que essas fontes de sabedoria antiga têm a nos dizer. A nossa análise vai passar por 4 textos bem diferentes. Cada um deles dá uma perspectiva única, sabe? É como se fossem fios de cores distintas que, no final, formam um desenho maior sobre como encontrar força na dificuldade. Vamos começar a tecer isso. Para começar, a gente vai olhar para aquelas histórias de intervenções, assim, bem dramáticas. Sabe, situações em que a ajuda parece vir de fora, de algo muito maior que a capacidade humana, mudando completamente o rumo das coisas. Nossos 2 primeiros exemplos vêm do livro de 2 Reis e de Atos. E o que é bem interessante é notar a diferença de escala. Em 2 Reis, as crises afetam tanto uma nação inteira quanto uma única família. Já em Atos, o foco é num conflito que é físico e espiritual ao mesmo tempo. Em 2 Reis, os problemas são para ontem, são existenciais mesmo. Pensa só, um exército inteiro morrendo de sede, uma viúva que está prestes a ver os filhos virarem escravos e o luto desesperado de uma mãe. A necessidade de uma solução ali é urgente. Nossa, essa frase joga a gente bem no meio do desespero dessa mulher. Não é uma ameaça distante, é uma crise pessoal que está batendo na porta e que precisa de uma resposta fora do comum. A angústia aqui é quase palpável. E o curioso é que surge um padrão. A história da viúva se desenrola em 3 passos bem claros. Primeiro, ela reconhece que a necessidade é desesperadora. Segundo, ela se dispõe a seguir uma instrução bem esquisita, nada convencional. E, por fim, vem uma provisão que é, uau, muito além de qualquer expectativa. Agora, vamos dar um salto no tempo e chegar no livro de Atos. O tema da intervenção externa continua, só que o contexto é outro. A questão aqui não é mais provisão material, mas sim a restauração do corpo, a cura física diante de uma doença. Que frase curta, né? Mas que força! Ela resume o resultado imediato, dramático, da cura de um homem que nunca tinha andado na vida. É um momento de pura admiração, uma prova de um poder que restaura. Mas a história não acaba aí, não. E aqui vem a reviravolta chocante. A mesma multidão que viu o milagre acontecer se vira contra o apóstolo Paulo com uma violência absurda. Isso mostra uma coisa muito importante. Uma intervenção externa não significa o fim de todos os problemas. A dificuldade pode voltar, e às vezes até pior do que antes. Então, a gente começa a pensar: será que o maior milagre não foi a cura, mas a resiliência do próprio Paulo? Pensa bem, ser deixado ali como morto e mesmo assim levantar e continuar a missão, isso é um outro tipo de força, uma força que desafia a lógica. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos sair dessas narrativas de grandes acontecimentos para explorar uma fonte de força mais íntima, mais pessoal. O apelo direto, a oração como um jeito de buscar ajuda. O Salmo 140 é como uma janela para a alma de alguém que se sente acuado, ameaçado. Não é uma história sobre um evento público, é o registro de uma conversa particular, desesperada em busca de proteção. Olha, as ameaças aqui são bem pessoais, bem traiçoeiras. O autor não está enfrentando um exército que ele pode ver, mas sim a maldade, a fofoca, as conspirações. É uma luta contra gente que usa palavras como veneno e que arma ciladas no escuro. Esse trecho é o coração do apelo. É um pedido direto, claro, por proteção. A força, nesse caso, não vem de um milagre visível, mas da confiança de fazer esse pedido e acreditar que ele vai ser ouvido. E o interessante é a jornada dentro do próprio Salmo. Ele começa com o medo, com um pedido de socorro, mas termina com essa declaração de fé cheia de força. A força é encontrada não só no ato de pedir ajuda, mas em cultivar a certeza de que a justiça vai prevalecer. Isso tudo nos leva para a nossa terceira fonte de força, uma que não depende de nada externo, nem de pedir a alguém. Agora, a gente vai olhar para dentro, para o poder que mora no nosso próprio estado de espírito. O livro de Provérbios traz essa ideia de um coração alegre. Mas olha, é importante entender que isso não é sobre estar feliz o tempo todo. A ideia aqui é ter uma atitude interna de resiliência, de calma, uma força que sustenta a pessoa de dentro para fora.
A ideia aqui é super direta, quase uma causa e consequência. O provérbio faz uma ligação clara entre o nosso estado interior e o nosso corpo. Um coração resiliente funciona como um remédio, faz bem para a saúde. Por outro lado, um espírito para baixo, sem esperança, tem um efeito físico que debilita. A força aqui é uma escolha de atitude. Beleza. Então, a gente pensou por essas fontes diferentes de força. Agora, vamos juntar todos esses fios para a gente poder ver a imagem completa que eles formam. Uma verdadeira tapeçaria da resiliência. Olhando assim, o quadro geral fica bem claro, né? A gente vê como cada texto lida com um tipo diferente de problema, de crises externas até batalhas internas, e aponta para uma fonte de força correspondente. Seja uma intervenção divina, um apelo a algo maior ou a fortaleza do nosso próprio espírito. E essa é a sacada principal. Não existe uma fórmula mágica para ser resiliente. O que essas fontes antigas nos dão é uma espécie de kit de ferramentas. A força pode vir de fora, pode vir de uma relação de confiança ou pode vir de dentro da gente. A sabedoria é saber qual ferramenta usar em cada situação. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Pensando nos desafios que a gente vive hoje em dia, qual dessas ferramentas de resiliência, a ajuda que vem de fora, o apelo a uma força maior ou a fortaleza que vem de dentro, qual delas parece ser a mais necessária no nosso tempo? A resposta talvez seja tão variada quanto os próprios textos.